Olá pessoal, nós estamos apresentando hoje mais um Feolicast. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir que você venha se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas com tanta informação e conhecimento e história que nós vamos passar aqui hoje. Hoje eu estou com uma convidada super especial, né? Estou aqui com a pastora Linda Mar, que também é psicanalista, e ela tem ajudado mulheres, ajudado pessoas através do seu ministério, através da psicanálise. Ela é pastora da igreja Unite Church Family, né? Que é uma igreja que eu tive o prazer de conhecer, uma igreja abençoada. Eu tenho certeza que esse podcast hoje vai ser muito, mas muito interessante. Pastor, é um prazer receber você aqui hoje conosco, né? Tenho certeza que você vai poder passar hoje um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho do seu lado clínico e da unção que o Senhor tem sobre a sua vida, porque é uma junção de coisas, né? A unção e a ciência. Prazer é todo meu estar aqui, né? Conhecer vocês, um casal tão abençoado que já estiveram na nossa igreja, louvando, você pregando, né? Eu não estava lá, mas eu soube que foi uma benção, que Deus te usou poderosamente. Amém. E assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e a gente poder passar um pouquinho do nosso conhecimento. Amém. Antes da gente entrar pro lado clínico, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua história. Como você chegou ao evangelho? Você já veio de um lar cristão? Ou precisou passar por um processo? Como foi? Então, minha história é bem complexa, né? Eu nasci num lar que se dizia cristão, né? Quando eu nasci, meu pai já se dizia cristão, minha mãe, só que era um contexto assim de muita briga, de muita violência, violência verbal, violência física, psicológica. E eu via muitas das vezes meu pai pregando depois de ter batido na minha mãe, depois de ter colocado arma nela, depois de ter colocado faca no pescoço dela. Então, assim, ao mesmo tempo que eu gostava de ser cristã, eu tinha uma revolta muito grande, porque eu associava tudo isso a Deus. Então, assim, se o meu pai, né, meu pai biológico, meu pai da terra, judia tanto da gente, judia tanto da minha mãe, então a gente não consegue ver Deus como pai. Então eu tinha uma revolta muito grande. E o que passava na minha cabeça era, quando eu crescer eu não quero ser crente. Quando eu crescer eu não quero saber de crente, então eu comecei a ter raiva de crente. Quando eu saía nas ruas com meus pais, eu me lembro que eu ficava bem para trás para ninguém perceber que eu estava com eles, porque meu pai estava com a Bíblia no braço, então eu sentia vergonha de ser cristã, de ser crente. Nossa. Então eu ficava para trás, porque eu morria de vergonha de ser filha deles. Minha mãe, uma mulher espiritualmente muito fraca, né? Porque ela também veio de um contexto também de muito sofrimento na infância. Não teve aquela estrutura espiritual, né? Então, quando ela casou com meu pai, ela já entrou no casamento já sem nenhuma estrutura espiritual, muito fraca espiritualmente. Daí já entra naquele casamento marido abusivo, né? Meu pai narcisista, daquele narcisista grandioso, né? E para quem não sabe o que é narcisista, é só pesquisar que é muito difícil conviver com narcisista porque ele não tem empatia nenhuma. É tudo sobre ele. Ele não está nem aí com o teu sofrimento. Na verdade, ele parece que sente prazer no teu sofrimento. Então, eu vim desse contexto de muito sofrimento. Dos 6 a 8 anos, eu sofri abuso sexual de um vizinho. Ele abusou de mim, a irmã dele abusou do meu irmão. Nossa. Tudo ao mesmo tempo. E eles falavam assim pra gente, olha, se você contar para seus pais, você vai morrer. Teus pais vão morrer. Só que daí, um belo dia, eu tive coragem, eu contei para minha mãe. Minha mãe não acreditou, ainda brigou comigo. Meu Deus. Então, para criança, eu não posso falar sobre isso. E eu guardei aquilo em 7 chaves. Só que eu fui crescendo e me tornando uma pessoa muito revoltada. Sim. Muito ódio. Aquele espírito de vingança. Eu tinha dentro de mim assim, um espírito de vingança muito grande, que eu queria me vingar do meu pai. Então, eu criança, eu pensava assim, o dia que eu crescer, eu vou matar o meu pai. E muitas outras coisas que meu pai fazia e tinha, mas eu não vou falar sobre isso aqui, porque ele está aí, ele está vivo, né? E ele tem buscado melhorar como ser humano, claro, como pessoa, apesar que na psicanálise a gente acredita assim que é muito difícil um narcisista querer mudar, desejar mudar. Porque primeiro que ele não admite que ele é narcisista, né?
Sim. E quando ele admite que ele é narcisista, ele se acha assim o máximo. Aí eu sabia que eu sou diferente mesmo. Né? Então é muito difícil. Então, não quero entrar muito nesse assunto do meu pai. Claro. Né? Mas, assim, foi muito sofrimento mesmo, sabe? E eu acabei me afastando da igreja. E me afastando da igreja, já sabe, a gente está no mundo, a gente é alvo fácil de Satanás. Então, eu ia para as baladas, sofri um estupro com 16, 17 anos. Meu Deus. Então, tudo isso só foi fortalecendo mais dores, mais crenças do tipo, nasci para sofrer, nasci para ser infeliz. Nunca vou ser feliz na vida, não posso, não consigo. Com autoestima baixíssima. Aquela autoestima autossabotante, né? Sim. Sabotável, né? Então, isso só ia fortalecendo, sabe? Aí comecei a beber. Conheci a bebida, conheci o cigarro. Não as drogas, né? Uhum. Mas não deixa de ser uma droga também, né? Sim. Não deixa de ser uma droga. Então, eu comecei a beber com amigos porque eu era muito retraída, muito tímida. E daí, quando eu bebia, eu ficava muito alegre. Então eu falei, bom, vou começar a beber para mim começar a me soltar mais, porque parecia que quando eu bebia eu era mais legal, as pessoas gostavam de mim. Então comecei a beber. E daí foi chegando num ponto que eu fui viciando mesmo, sabe? Que eu já não bebia só quando estava com os amigos, eu bebia sozinha. Tipo, acordava triste, vou beber. Já estava nesse ponto. Era um refúgio a bebida já. Sim, já era um refúgio, uma fuga emocional, né? E muita opressão maligna. Então, eu via demônios, ouvia vozes. Uma mulher lá do candomblé fez um trabalho de macumba para ele, se apaixonou por ele. E ele acabou se envolvendo com essa mulher. E daí eu via meu pai frequentando lá esse centro. E muitas das vezes eu entrava lá também. E eu acredito que daí veio muita legalidade, sabe? Claro. E mesmo na igreja, meu pai pregando, ele estava no candomblé. Já vi muitos casos assim. Então, assim, nem tudo que brilha é ouro, né? Sim. Mas, então, assim, isso é um pouquinho da minha história, sabe? Mas o que me levou a voltar para Cristo, porque eu fiquei muito tempo afastada da igreja, né? Devido a essa revolta que eu tinha de cristão, do meu pai. O que me fez voltar para Cristo, olha só que interessante. Então, eu gostava muito de balada, de estar no meio dos amigos, em barzinho, e esses barzinhos dançantes, né? E aí teve um sábado que eu combinei com uma amiga da gente ir para balada. E aí eu estou no orelhão para confirmar, porque era a época do orelhão, né? Eu estou no orelhão para confirmar a nossa saída para balada. E um primo meu me chamou para ir para a igreja. E essa minha amiga, como ela disse que não ia mais para a balada, eu falei, então vamos, né? Vamos para a igreja. Eu cheguei na igreja, Deus usou o pregador para falar comigo poderosamente. E eu acabei retornando para Jesus. Só que olha só que interessante. Isso foi num sábado. Naquela semana, o diabo tinha usado uma pessoa e falado assim para mim, olha, você é uma mulher muito bonita, você é uma mulher muito interessante, você pode ganhar muito dinheiro com a tua beleza. E aquilo entrou. E eu procurei nos jornais algum lugar onde eu pudesse trabalhar para ganhar dinheiro usando o meu corpo. E eu achei lá uma casa de massagem em Santa Catarina. E eu liguei para lá e deixei tudo certo, para na segunda já ir para lá e já ficar. E no sábado, eu lá no orelhão, ligando para essa minha amiga para confirmar nossa saída para a balada, meu primo passa e me convida para ir para a igreja. E eu vou para a igreja e Deus usa o pastor, a pregação inteira falou comigo. E eu volto para Jesus. Então, ali eu vi assim, o amor de Deus sobre a minha vida. Ele já me resgatando do mundo antes que eu me jogasse mesmo na lama mesmo. Porque se eu entrasse na prostituição, porque era casa de massagem, mas era fachada, né? A gente sabe que é casa de massagem. Se eu caio lá, talvez eu não sairia mais. Talvez eu iria conhecer as drogas e não sairia mais. Então eu digo assim que eu voltei por amor mesmo, né? Voltei por amor. Porque nesse dia que eu fui nesse congresso, até foi na igreja ali do Santa Rosa. Conhece a igreja de Santa Rosa, né? Sim. Ali no Santa Rosa. Era o tempo do pastor Alvino ainda. E tinha um pastor lá e, meu Deus, a mensagem inteirinha falou comigo. Foi maravilhoso. E quando eu fui para frente, eu senti assim que saía um peso tão grande de cima de mim.
Sabe, eu já fui renovada. E na época tinha muito uso e costume, né? E eu me lembro que eu estava de brinco, eu fui tirando tudo. E já fui mudando as minhas vestes, porque na época era assim, né? Sim. Hoje não mais, né? Mas era assim na época. E eu já fui mudando todas as minhas vestes. Mas não foi fácil. Tá? Não foi fácil porque eu tinha muitas dores. Eu tinha ainda muitas revoltas. E eu acostumei no mundo. A gente vem para a igreja, a gente vem com aquelas manias do mundo, né? A gente vem com aquelas sujeiras do mundo. Até quero abrir um parênteses aqui, que muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja e a gente quer ver aquela transformação, né? Da noite para o dia. Sim. E não é assim. Leva um tempo, né? Leva muito tempo. Muito tempo. Eu mesmo levo bastante tempo. E eu falo que até hoje eu ainda estou em processo. Processo de cura, de libertação. Porque a gente só vai estar 100% o dia que a gente subir para a glória. Sim. Né? Até muitas das vezes, quando eu falo sobre dores, às vezes eu comento alguma coisa com algumas pessoas, eu falo assim, você tem que curar essas dores, tem gente que se ofende. Sim. Mas eu até hoje, eu estou buscando cura. Porque a gente vem uma vida inteira sendo programada. Você vem de uma vida inteira sendo ferida, machucada, trazendo crenças limitantes. Como é que você chega na igreja e você muda de uma hora para outra? Não tem como. Não. Não tem como. Então, eu vejo que muitas das vezes, quando eu comento alguma coisa assim, sobre dores emocionais, eu vejo que algumas pessoas ainda se ofendem. Porque ainda na igreja é um tabu ainda. Sim. A própria depressão, né? As pessoas Sim. acham que ela é falta de Deus. Sim. Né? Ai, porque você... Ou, ai, se você tiver com depressão, certamente você está endemoniado. Não está orando muito, não está jejuando muito. Mas não, né? Nós não somos um robô, como você falou, né? Sim. A gente precisa de um processo. E eu acredito que eu tive depressão uma vida toda. Uma vida inteira. Sabe? Porque eu lembro que desde criança eu chorava muito. Eu tinha uma tristeza muito grande. Só que a gente é criança, a gente não entende. A gente acha que é normal. Ai, tô triste hoje, né? Me lembro que eu me batia muito. Que eu vi você falando, né? Uhum. Eu também me batia muito, me puxava meu cabelo, me dava tapa na cara, me beliscava. Eu tinha, assim, uma imagem muito distorcida de mim mesma, sabe? Eu me olhava, eu me odiava, eu me achava horrorosa, eu me achava feia. Porque uma vez eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, olha essa revista, eu não sou parecida com essa menina? E meu pai disse, não, ela é bonita, você não. Nossa. Então aquilo para mim ficou, tudo que o pai fala, aquilo fica, né? Sim, é a primeira referência, né? Meu pai falou que eu era feia, então eu sou feia. Então assim, eu tinha uma imagem assim, uma visão horrível de mim, eu me olhava no espelho, eu me odiava, me achava feia, então eu me batia, eu mesma falava para mim, ninguém nunca vai querer casar com você. Ninguém gosta de você, você é muito feia. Se auto-sabotando inconscientemente. Sim. E foi muito difícil, sabe? Foi muito doloroso, foi muito sofrido mesmo a minha história. Assim, eu estou resumindo. Mas se for contar assim mesmo detalhes, que nem, por exemplo, devido a todo esse sofrimento que a gente via, minha mãe sofrendo dentro de casa com meu pai, que ele batia muito nela, o demônio pegava ela em casa. Nossa. Então a gente vivia nesse medo, né? Nesse pavor, nesse terror. Então, eu fazia xixi na cama. Eu fiz xixi na cama até os 13, 14 anos. Meu Deus. Só que a minha mãe, por falta de sabedoria, ela esfregava o lençol molhado no meu nariz. Até sangrar. E aquilo, para mim, era muito humilhante. E eu carreguei mágoa da minha mãe até pouco tempo. Até pouco tempo. Não tem muito tempo que eu cheguei nela e pedi perdão para ela. Porque eu achava que tinha perdoado. Mas daí qualquer coisinha que ela fazia me gerava um gatilho. E olha só que interessante, um dia eu estou ali na frente da igreja e chegou um bêbado. Ele chegou um bêbado e ele olhava para mim e ele começou a falar em línguas. E eu vi que ninguém deu bola para ele, sabe? Ninguém deu atenção para ele. Mas o Espírito Santo falou assim para mim, presta atenção nele, porque eu vou falar com você através dele. E ele estava bêbado. E eu fiquei prestando atenção nele. E ele disse assim para mim, a hora que esse rei Uzias, que está dentro de você, morrer, você verá a glória de Deus. Nossa. E eu nunca tinha lido sobre rei Uzias. E aí fui dar uma pesquisada, né? E daí o Senhor falou comigo.
Falou sobre o orgulho que eu carregava dentro de mim. E sobre o perdão, que eu tinha que liberar perdão para minha mãe. E o Senhor falou muito forte no meu coração: se eu vim hoje, você fica. Meu Deus. Mas na minha cabeça, eu achava que eu tinha perdoado a minha mãe. Só que dentro de mim, eu olhava para ela, eu julgava ela. Eu não conseguia admitir que uma mãe não percebia que tinha uma filha depressiva em casa e que por causa disso ela fazia xixi na cama, e essa mãe ainda humilhava essa menina. Eu não conseguia entender isso. Então eu olhava para ela, eu julgava ela. Dizia: como é que pode? Que amor é esse? Como é que ama desse jeito? E depois desse dia, que eu acredito que foi Deus que usou aquele homem, porque Deus usa quem Ele quiser. Claro. Ele usa quem Ele quer. Uma vez Deus usou também um bêbado para falar com meu esposo, justamente o que ele precisava no meio da rua. Então, depois que Deus usou esse homem, aí eu cheguei em casa e fiquei naquela briga, naquela luta interna, o Espírito Santo falando comigo, o Espírito Santo cobrando. E aí eu criei coragem, cheguei até a minha mãe e disse: mãe, eu quero te pedir perdão. Porque eu guardei mágoa da senhora para a senhora esfregar o xixi do lençol no meu nariz até sangrar. Aquilo me fazia me sentir tão humilhada. E comecei a chorar e ela chorou também. Ela disse: me perdoa, filha, eu só repeti com você o que faziam comigo. São ciclos, né? Sim. Tá mais ou menos por aí. Se você quer perguntar mais alguma coisa. Nossa, que história, né? Assim, e lindo da sua parte admitir que ainda está em processo de cura, né? Sim. Porque muitas pessoas, elas pegam as suas dores e elas colocam dentro do seu bolso, porque elas falam assim: se eu falar para alguém na igreja que eu estou em depressão ou que eu estou triste, certamente, se a pessoa é pregadora itinerante, acaba o meu ministério. Uhum. Se você é pastor, já vão duvidar que eu sou usado por Deus. Sim, vão me ver né? como fraco. Exatamente. Sendo que nós somos seres humanos, né? Sim. E o Senhor fala: vinde a mim todos que estão cansados Sim. e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Recentemente eu até compartilhei no meu Instagram que eu vi uma frase que diz assim: você não pode voltar no que passou, mas você pode fazer as pazes com o seu passado. Sim. E você fez isso, né? Ressignificar a tua Por história. uma direção do Senhor, né? O Senhor disse: você precisa arrancar, né? Isso Sim. que ainda está dentro do seu coração, que é aquele quarto escuro, né? Eu costumo dizer para as pessoas que são um quarto escuro, que a gente vem para o Senhor e o Senhor esquadrinha o nosso coração, porque a Bíblia diz que Ele sabe o que nós estamos pensando, antes mesmo que chegue nos nossos lábios. Mas tem aquele quarto escuro que a gente fala: Senhor, esse quarto aqui, acho melhor o Senhor não mexer. Né? Recentemente eu entrevistei uma moça que também passou por uma situação, a missionária Zilnete, quero te encorajar a assistir o podcast dela também. Ela diz assim que ela tinha uma cadeira que o Senhor falou que era a cadeira do vitimismo. Ela gostava daquela cadeira do vitimismo, porque ela achava que as pessoas, principalmente o marido, tinha que ver que ela tinha sofrido. Mas o Senhor falou que ela precisava perdoar, porque o perdão não é para o outro, o perdão é para nós, né? Sim. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Como você falou, saiu aquele peso Sim. de você. Você perdoa, talvez aquela pessoa nem mereça. Que não é o caso da minha mãe, que, né, eu acredito que ela merecia porque ela veio dessa história. Mas tem gente que, por exemplo, tem gente que matou meu filho, um exemplo. Dentro de mim, como ser humano, aquele cara não merece meu perdão. Mas eu perdoo por quê? Porque eu mereço. Porque se eu não perdoar, eu vou ter que carregar essa pessoa comigo a vida inteira. Exatamente. Mais um peso que eu vou ter que carregar. Então, assim, eu tive menos dificuldade de perdoar meu pai, mas tive mais dificuldade de perdoar minha mãe. Talvez porque você amasse a mais? Sim. E convivi com ela a vida toda. Até hoje a gente mora juntas. Que linda. E o meu pai não, né? Então, meu pai, como eu via ele, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ver ele como um doente, então foi mais fácil de perdoar. E eu me lembro que um dia eu consegui perdoar ele porque um dia ele chegou em casa e eu contei para ele pela primeira vez do abuso sexual que eu sofri dos 6 aos 8 anos. E aí ele soltou também que ele tinha sofrido um abuso sexual por alguém da família. E essa pessoa, quando abusou dele, ele contou para a mãe dele falou: não conta para o teu pai. Porque senão teu pai vai fazer um estrago com ele. Mas a minha avó jogou uma praga nessa pessoa e falou assim: por causa disso, ele nunca vai casar. E realmente, ele morreu há poucos dias, sem nunca ter casado, e era um dos mais bonitos da família. Nossa. E aí, quando meu pai me contou essa história, eu consegui liberar perdão para ele.
que eu entendi. Você sentiu a empatia? Sim, A eu entendi compaixão. que ele veio também de muito sofrimento, que tudo aquilo que ele fazia com a gente, o pai dele também fazia com ele, então ele só estava repetindo. Reproduzindo, né? Sim, só estava reproduzindo, repetindo ciclos ali. Então eu consegui perdoar ele. Só que por conviver com a minha mãe, e às vezes ela falar coisas, porque é ser humano também, às vezes fala coisas que a gente não gosta, né? Como eu também às vezes falo coisas que às vezes as pessoas não gostam. Então aquilo me gerava gatilhos. Sabe? Eu achava que estava perdoando, mas falava qualquer coisa, aquilo já me gerava aquele gatilho, aquele mal-estar, aquela vontade de responder, aquela vontade de jogar na cara alguma coisa, sabe? Vinha o julgamento. Até Deus usar esse rapaz que chegou bêbado lá na porta da igreja e falou isso para mim. E eu consegui liberar o perdão. E eu me senti tão leve. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele é curador. E é interessante que a Bíblia manda falar, né? A Bíblia manda a gente perdoar 7 vezes 7, né? 70 vezes 7. Sim. E eu entendo que tudo que a Bíblia fala, toda a ordem de Deus, não é porque é pecado, não é porque Deus ele gosta de mandar, de dar ordem, não. É porque ele sabe o bem que vai fazer para nós como seres humanos. Sim. Ele sabe que aquilo vai ser remédio. O perdão é remédio, é curador, é libertador. Sim, no entanto que ele não fala, né? Eu não tô te pedindo para perdoar, né? É um mandamento. Ele disse, se você não perdoar, Sim. eu, teu Deus, também não te perdoo. Sim. Eu costumo dizer quem não precisa do perdão de Deus, né? Sim. Quem não precisa do perdão de E Deus. se eu não perdoo, eu também não sou perdoada, né? Exatamente. Então, assim, foi bem mais difícil perdoar a minha mãe do que meu pai. Sabe? Mas o perdão, ele é libertador, é maravilhoso. E eu comecei a sentir que, depois do perdão, assim, eu me senti mais próxima de Deus. Sabe? Caiu uma barreira muito grande. Sim, porque você falou, né, que você projetava em Deus, né? E é natural, né? Porque Sim. Deus, sendo uma figura paterna, né? Uma figura masculina, né? Para nós, quando o nosso pai, que é aquele que deveria nos amar, que deveria... para ser o nosso primeiro amor, né? E aí faz todas essas coisas, você fala, certamente, se o meu pai... Como você falou, meu pai fez... que Deus é esse, né? Sim. Um Deus carrasco, né? Um Deus... Mas há sempre um propósito na sua dor, né? Há sempre um propósito. Deus, ele é tão maravilhoso que ele consegue arrancar da nossa dor um propósito para curar outras pessoas, né? Sim. Como você chegou no pastorado? Como foi esse processo para você? Pastorear pessoas, cuidar de pessoas. Olha, quando eu conheci meu esposo, o sonho dele era ser pastor. E eu já fugia desse assunto. Dizia eu não queria. E foi bem interessante. Quer que eu conte como a gente se conheceu? Claro, quero sim. Então, quando eu conheci meu esposo, porque eu já vim de um outro casamento. Uhum. Tá? Eu já vim de um outro casamento, eu casei errado. O casamento só durou 2 meses, que não foi um casamento de verdade, mas não vou me aprofundar nesse assunto. Claro. Tá? Eu tinha todo o direito de ter anulado esse casamento. Não anulei por respeito à família dele. Então, foi 2 meses de casamento que não era casamento. Tá? Quando eu conheci meu esposo, eu estava muito machucada, muito ferida. E eu me lembro que quando eu conheci o meu esposo, uma missionária me convidou para ir num culto no lar. E eu cheguei nesse culto no lar, era uma casa que ficava nos fundos. E quando eu passei pela casa da frente, eu escutei uma voz de alguém que orava muito, e orava tão lindo. E aquilo me chamou a atenção. E eu pensei, nossa, que oração bonita. E o culto começou e aquela voz continuava, aquela oração continuava. E eu prestando atenção naquela oração. Meu Deus, quem será que ora tão bonito assim? Quanto tempo orando? Aí eu tive a oportunidade de cantar. Quando eu estou cantando, fechei o olho na época, estou cantando, estou chorando, porque eu era muito quebrantada, muito ferida. Estou lá cantando, chorando. Aí quando eu abro o olho, eu vi um rapaz. Daí na hora eu já deduzi, deve ser aquele rapaz que estava orando. Deve ser o dono da voz, né, da oração. E aí terminou o culto. Ele nem tchum para mim, eu nem tchum para ele, né? A gente mal se cumprimentou. Aí passou um tempo, essa missionária de novo falou assim, vamos numa vigília na casa do irmão Cleito, do missionário Cleito. Eu fui. Cheguei lá também, vi ele lá ministrando, com muita autoridade e tal. Também ele sentou do meu lado e a gente nem prestou atenção no outro, sabe? Aí teve uma outra vigília que as minhas amigas falaram assim, vamos lá na vigília do gatinho,
Que gatinho? Gatinho Clayton. Ai, meu Deus. Eu fui novamente. E também nem nada. Aí, eu, na verdade, eu nem ia com a cara dele. Eu achava ele metido. Achava ele metido, arrogante. E eu falava dele para as meninas. Aí, um dia, eu estou em casa sozinha, triste. Minha mãe ficava mais na casa do meu irmão. Só morava minha mãe e eu. Estou lá, eu triste, doente, bem depressiva, bem para baixo, né? Devido a todo esse histórico, toda a vergonha que eu já estava passando de divórcio. E aí eu liguei para uma amiga minha e falei, você não tem o telefone de alguém que ora por telefone? Que naquela época, assim, acontecia muito isso, né? De pessoas orar por telefone, profetizar. Era bem forte nessa Inclusive, época. acho que devia voltar, né? É. Você perdeu isso. Ia ajudar muito, né? E daí ela falou assim, olha, eu perdi minha agenda, mas eu tenho o telefone do Cleito. Que o nome dele é Clayton, mas a gente chama de Cleito. Mais fácil. É. Aí eu falei assim, e ele? Ela falou, ele pode ser metido, mas Deus usa ele. Tem um Deus usa ponto bom. ele. Falei, então tá, então vai ele. Aí liguei para ele. E daí Deus usou ele para falar comigo. Ele falou assim, a partir de hoje eu mudo a tua história sentimental. Falou outras coisas, mas foi o que eu guardei, né? E aí ele falou, olha, eu vou estar pregando aí perto da tua casa terça-feira. Isso era no domingo. Essa ligação era no domingo. Daí ele falou assim, vou estar pregando aí perto da tua casa na terça-feira. Não quer ir lá me ver? Daí eu fui. Era um culto à tarde, eu saí mais cedo do serviço e fui ver ele. Aí depois do culto eu levei ele para minha casa, tomar café. E à noite ele ia pregar novamente. E eu acompanhei ele. Aí chegando lá nós fomos apresentados como noivos. Nossa. E aí foi assim maravilhoso, sabe? O que Deus fez foi muito rápido na nossa vida, muito rápido. E teve uma missionária que falou assim que ele era um laço. Eu até brinquei e falei, já estou com os 2 pés dentro do laço. Só puxar para cair agora. E ela falou assim, olha, eu vejo um laço, eu vejo assim que você vai cair nesse laço e não vai conseguir sair mais. Eu falei, já estou, com os 2 pés dentro. E ela chegou nele e falou a mesma coisa para ele, que eu era laço na vida dele. Meu Deus, que mulher tribulada. Sim. Falou que ele era um laço na minha vida e eu era um laço para a vida dele. Mas, enfim, se era laço, a gente já estava laçado, né? Já estava, já. Estava laçado. Tô laçado mas Deus até já hoje. tinha um propósito, né? Então, foi assim que a gente se conheceu. E aí a gente não se desgrudou mais. Que lindo, né? Deus não unindo pessoas, né? Unindo propósitos. Propósito. E quando eu conheci ele, assim, eu me encantei porque ele era diferente de todos os rapazes que eu já tinha conhecido. Primeiro que eu não tinha amado ninguém. Eu não sabia o que era amar. O que era amor, eu já nem acreditava mais em amor. Sim. Porque era só aquela paixão rápida, né? E quando eu conheci ele, eu senti algo diferente. Quando eu conheci ele, da gente conhecer pessoalmente, de eu levar ele lá em casa, eu fui vendo um outro lado dele. Eu vi que era só uma casca, né? Que ele aparentava ser metido, mas era só uma casca de proteção. Na verdade, tinha um homem muito sensível, um homem de muitas dores. E eu, devido a toda a experiência de dor que eu sofri, eu orava muito a Deus e eu falava assim, Senhor, eu quero um homem. Ele não precisa ter dinheiro, ele não precisa ser bonito, mas eu quero um homem que ama o Senhor acima de tudo. Porque se ele te amar, ele vai cuidar bem de mim. Nossa, que linda. Engraçado, eu falo isso para minha filha. E quando eu conheci ele, eu vi isso nele. Eu vi essa paixão que ele tinha por Deus, pela palavra de Deus. Ele falava das coisas de Deus, ele chorava. E aí foi aonde eu falei, é ele mesmo. E ele, com essa paixão pela obra, por pessoas, ele sempre gostou de pessoas, sempre gostou de gente, e eu não tinha paciência com gente. Eu era aquela pessoa desconfiada, não tinha paciência de ouvir. E ele sempre teve paciência de ouvir. Eu me lembro que eu namorava ele e ele atendeu uma irmã na casa dele, ele ficou horas conversando com essa irmã, e eu incomodada, sabe? Incomodada, dizia, meu Deus, com perdão da palavra, que saco. Ficar ouvindo essa mulher falar. E ele com essa paciência. Meu Deus do céu. Os opostos. E eu era aquela menina assim, cheia de não me toque, sabe? Cheia de frescura. Ai, só como isso, só como aquilo. Sabe? Cheia de frescurinha. E eu começando a namorar com ele, ele foi pregar na igreja, acho que Brasil para Cristo. E Deus usou o pastor para falar comigo. Ele falou assim, você está casando com um homem de Deus, mas eu vou te passar pelo funil. Porque vai ter momento que você vai ter só couve para comer.
Meu Deus. Tem momento que você vai ter carne, vai ter o que comer em casa, mas vai ter momento que você só vai ter a couve. E realmente, assim que eu casei com ele, eu passei pelo funil. Porque ele já veio desse contexto de fome. Ele já tinha passado por fome. Falta das coisas, eu não. O meu sofrimento era em outra área, né? Sim. Mas nunca tinha passado fome na vida. E assim que eu casei com ele, eu passei fome. Eu cheguei a desmaiar de fome. Meu Deus. Mas ali eu entendi que era um trabalhar de Deus na minha vida. Para me ensinar a ter fé. Porque eu era uma mulher também sem fé. Eu era uma mulher... coração muito duro. Eu era uma mulher que não gostava de gente. Que tinha nojo de certas pessoas. Não gostava. Se eu visse um mendigo na rua, eu tinha nojo. Cheia de preconceito. Cheia de ódio. Pavio curto. Não levava desaforo para casa. Só que daí, quando eu conheci meu esposo, eu fui morar dentro da casa da mãe dele. E lá eu sofri muita afronta. Não levou um desaforo, levou um caminhão daí. Esse desaforo. Aí lá eu fui afrontada demais e tive que me calar. E lá eu passei fome. Então lá para mim foi um trabalhar de Deus, foi um tratar de Deus muito forte comigo. Hoje eu entendo isso. Sim, na época foi muito sofrido. Porque quando a gente se conheceu, a gente não teve apoio. Era a minha família contra e a família dele contra. A família dele não gostou de mim, não foi com a minha cara. E se deixou levar por conversas. Então porque eu era uma mulher, apesar de, na época, ser uma época de usos e costumes, mas eu ainda tinha um pouco de vaidade. Então, para a época, falava-se que era coisa de Pombagira, Jezabel. Então, a família dele me via assim. E achava que eu ia destruir com o ministério dele. Então, eles lutaram com todas as forças para que a gente não ficasse junto. Nossa. E a minha família também, sabe? Também não gostava dele, não apoiava ele por ele viver da obra, porque ele já vivia da obra. Então, nós escutamos muitas coisas, sabe? Muitas palavras de maldição, muitas palavras que feriram muito. Só que o que a gente fazia? A gente orava junto. A gente orava de mão dada. A gente chorava junto. E é um conselho que eu dou para todos os casais que estão vivendo em crise. Ou estão sofrendo perseguição. Orem juntos. Porque isso fortalece o casamento. Sim. E foi o que nos sustentou naquela época. Porque eu recebia ligações pesadas de ameaça, de afronta. Sabe? Desde os piores nomes que você pode imaginar. Sabe? Desde vagabunda para cima. Que eu ia acabar com o ministério dele, que o nosso casamento não ia durar um mês. E nós estamos aí, já há 22 anos, né, de casados. Quando eu vejo essas histórias, eu acho lindo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a fidelidade de Deus não se assenta na montanha-russa das emoções humanas. E Deus tinha te dito que naquele dia Ele ia restaurar, né, a sua vida sentimental, né? Sim. E se foi o Senhor que prometeu, não. Sim. Não E tem. usando a boca dele, né? Exatamente. E ele mal sabia que ele Que era ele. Está aqui hoje. Que lindo, né? É lindo ver o cuidado do Senhor, né, com a Sim. sua vida. E então, quando eu conheci ele, ele já tinha esse amor por gente, por pessoas. Ele já sonhava em ser pastor. Só que ele não acreditava no chamado dele. Por quê? Porque ele também veio de um casamento destruído. Sim. Né? Ele também passou por traições, abandono. Né? Ele chegou em casa, só tinha uma carta. A mulher tinha ido embora, levado os filhos, tinha ido morar com outra pessoa. E ele também entrou em depressão na época. E, para a época, assim, uma pessoa divorciada não iria a pastor de jeito nenhum. Então, ele tinha esse sonho, mas ele não acreditava no sonho dele. Só que eu sempre disse para ele que Deus era maior que os homens. Sim. Que se Deus tinha uma promessa na vida dele, iria se cumprir. E eu sempre acreditei nisso. E sempre falei para ele, se depender de Deus e de mim, você vai chegar lá. Que eu sempre apoiei e sempre acreditei no ministério dele. E muitas das vezes eu até deixei de sonhar meus sonhos para sonhar os sonhos dele. Viver os sonhos dele. Até porque assim que a gente casou, a gente começou já na obra da itinerância. Né? A gente viajava muito. Sofremos muito nessas estradas. Por último, a gente já estava viajando de avião, ficando em hotéis, mas no começo não foi assim.
No começo a gente viajava de ônibus, com criança nos braços, chegava com as pernas inchadas. E ele com aquele sonho, com aquela gana, sabe? Aquele amor, assim. Aquela intensidade. E eu simplesmente, tipo, eu me senti uma sombra ao lado dele. Apoio e tá tudo bem. Mas no fundo eu me sentia vazia. Quem sou eu? Para que eu vim? Falta Deve de ser só identidade. para isso. Então eu me sentia só uma sombra dele. E ele com esse sonho de ser pastor. Mas eu acreditava cegamente nos sonhos dele. Apesar de não acreditar em nada em mim. Sabe? Na verdade, nem estava mais sonhando mais nada. E ele com esse amor, com esse desejo de ser pastor. E o tempo foi passando. E o meu esposo pregando e eu louvando. Até que ele conheceu o pastor Reuel, filho do pastor Cisino. E ele ia ter a oportunidade de dar uma palavra, se eu não me engano, de 20 minutos no pavilhão. E ele ficou muito feliz, me mandou mensagem dizendo que ia ser um dos ministros, né? Não de pregar a palavra inteira de 1 hora, mas de 20 minutos. Para ele ali já ia ser uma porta, né? Claro. Já o nome dele ia, né? Ia estourar, porque ele tinha uma sede também de fama. Na época ele tinha uma sede de fama. Acho que todo pregador itinerante, né? É. Quer ser visto, né? Sim. E acredito que não há problema nenhum nisso. Sim. E daí ele estava muito feliz, mas daí logo ele adoeceu. Lá mesmo ele adoeceu. E quando ele adoeceu, hoje eu entendo que era já Deus mostrando para ele que não era aquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha outra coisa com ele, que é o pastorado, né? Mas na época, assim, ele buscava muito isso. E ele adoeceu. E quando ele adoeceu, que ele estava lá no Madalena Sofia, Deus usou a boca dele para falar comigo que eu iria gravar um CD. Nossa. Que depois de todo o processo, do milagre que Deus ia fazer, eu iria gravar um CD. E realmente, depois de tudo, eu entrei no estúdio, gravei um CD. E continuei fazendo a obra com ele. Mas mesmo assim, eu ainda não sabia para que eu vim. Não tinha certeza do seu propósito. Não. E nesse meio tempo, ele foi levado ao pastorado. Ele foi a pastor, se cumpriu, né? Foi pastor Ival, prometeu para ele que ia levar ele ao pastorado. O pastor Ival cumpriu ali, honrou com a sua palavra. Foi muito lindo o que Deus fez, porque ele não acreditava, então para ele foi uma vitória muito grande, né? Foi uma vitória muito grande para o meu esposo e ao pastorado. E eu ainda continuava com o coração fechado, sabe, para cuidar de gente. Aí um dia coloquei no YouTube e estou lá assistindo e uma pregadora falou: você não é sombra. Nossa. Você não é sombra do teu esposo. Eu tenho um ministério para você. Eu tenho um chamado para você. Você será uma voz. E eu senti que aquela palavra falou muito comigo, sabe? E o Senhor começou a colocar desejo no meu coração de cuidar de gente. Aí quando foi um dia, o pastor Ival ligou lá em casa, perguntando se a gente queria cuidar de uma igreja, que tinha uma igreja para a gente cuidar, e a gente abraçou. Abraçamos. E começamos a cuidar de igreja, cuidar de gente. Só que eu ainda tinha uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha paciência com gente. Por quê? Por causa das minhas dores. Sim. Pessoas feridas ferem. Você não foi cuidada, não sabia como cuidar, né? Não. Então, como eu era muito ferida, eu feria. Tinha papa na língua. E eu tinha uma fraqueza muito grande, que é o meu esposo, assim, poderia mexer com qualquer pessoa, falar de mim, podia tocar em mim, mas quando tocava no meu esposo, aí eu ia para cima. E acabei gerando alguns problemas em algumas igrejas que a gente passou, porque quando tocava no meu esposo, eu ia tirar satisfação. Até que um dia o Espírito Santo falou assim para mim: ele já tem um advogado. Você era super protetora, né? Uhum. Ele já tem um advogado. Ele não precisa que você defenda ele. E aí eu entendi. Mas ainda tinha aquelas questões dentro de mim, aquelas dores dentro de mim, sabe? Muita coisa que me gerava gatilho, que me incomodava, que me gerava mal-estar. E eu comecei a acompanhar a pastora Ângela Cirino, do FD. E achava muito lindo ali os testemunhos daquelas mulheres, as transformações que elas passavam. E acompanhava e tinha desejo de fazer esse curso, mas eu não tinha condições de pagar.
Porque a gente sempre vivendo da obra, a gente não tem condições, né? A gente tinha uma ajuda de custo. Sim. E o auxílio do meu esposo, então não tinha realmente condições. E estou eu um dia na sala e eu senti um tapa muito forte no meu peito. E uma voz com muita autoridade e muito amor ao mesmo tempo. Era muita autoridade, mas ao mesmo tempo aquela voz doce, sabe? Falou assim, se inscreva agora. E eu senti a presença tão gloriosa do Espírito Santo ali, eu comecei a chorar e falar línguas. E meu filho até percebeu, ele veio, o que foi, mãe? O que está acontecendo? Eu falei, nada, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. E eu me inscrevi naquela hora para estudar psicanálise. Nossa, que lindo. Naquela hora eu me inscrevi pela fé. E eu falei, e agora, como é que eu vou falar pro meu esposo, né? E aí, quando ele chegou em casa, eu só falei, amor, me apoie, por favor. E contei para ele, ele falou, não, você vai conseguir. E Deus começou a usar uma amiga minha, do Mato Grosso do Sul, para depositar o valor todo mês para mim pagar o curso da psicanálise. Nossa, que lindo. De fato, tinha um propósito. E eu fiz em 1 ano. E ali, estudando a psicanálise, eu tive muito confronto. Eu comecei a ver o quanto eu tinha falhado. O quanto eu tinha errado. Sabe? E ali foi um processo de cura muito grande. Eu comecei a ver o quanto eu errava com meu esposo. O quanto eu errava com meus filhos. O quanto eu errava com as pessoas. E o quanto eu julgava. E lá eles têm uma frase, né, que você já viu que é: não julgue o adulto que eu sou se você não sabe a criança que eu fui. Sim. Então, a primeira coisa que a gente aprende lá é o não julgar. E era uma coisa que eu fazia muito, julgar. Então, assim, foi um trabalhar, assim, eu vejo assim que fazer esse curso foi algo assim tão de Deus e foi um trabalhar de Deus tão profundo na minha vida, sabe? Porque tem coisas que a gente vai vencer orando, mas tem coisas que a gente precisa buscar ajuda. Sim. E estudar a psicanálise foi uma terapia para mim. Que além de ajudar a curar outras pessoas, você também conseguiu enxergar a cura. Sim. Então, teve muitas viradas de chaves ali. E a verdade, ela liberta realmente. Quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, não é só a palavra, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de tudo. Sim. De tudo. Só que nós fomos ensinados, há anos atrás, que só orar resolvia, só ler a palavra resolvia. Ajuda na questão de libertação. Eu passei por muitas libertações orando. Sim, muitas guerras espirituais, né? Sim. Mas questões emocionais, a gente precisa ter esse autoconhecimento. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós somos ensinados só a cuidar do lado espiritual. Enquanto o corpo vai adoecendo, né? O corpo e a alma vai adoecendo. Porque o corpo fala, né? Às vezes tem coisas que você não consegue falar em palavras, mas o seu corpo grita, né? Sim, 100% das enfermidades tem um fundo emocional. Principalmente o câncer, né? Sim. E eu tive câncer. Você teve câncer? E o fundo emocional do câncer é a mágoa, ressentimento. E era uma coisa que eu carregava. Né, de muitas pessoas, não só da minha mãe e do meu pai, mas eu tinha da minha sogra, eu tinha das minhas cunhadas. Foi uma fase muito difícil para mim também. Mas ali tudo eu vi o trabalho de Deus. Sabe, Deus me refazendo, me desconstruindo e me reconstruindo. Quem me conheceu anos atrás vai saber do que eu estou falando. Que hoje eu sou uma nova mulher. Amém. Hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu gosto de gente. Amém. Hoje eu amo cuidar de gente. Hoje, se eu ver um mendigo na rua, eu tenho vontade de abraçar ele. Nossa. Eu tenho vontade de chorar com ele. Porque também tem uma história, né? É um ser humano, né? Sim. Ele é carente de amor e de misericórdia. Hoje eu já não julgo as pessoas. Por isso que quando a gente abriu ali o ministério, nós colocamos acolhimento sem julgamento. Porque o que é acolher? É eu te aceitar com amor e carinho do jeito que você é, do jeito que você está. E não querer forçar você a mudar. Porque a obra quem vai fazer é o Espírito Santo. Sim, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é ele, né? Mas a gente veio de um outro contexto, né? De que você chegava na igreja e você tinha que mudar suas vestes, mudar sua fala. E eu até falo que isso é fácil. Porque o mais difícil é mudar o que está dentro de você.
Sim, é como o seu pai, né? Ele estava ali, né, na igreja para todo mundo, um homem de Deus, pregador da palavra, mas e as feridas da infância que não foram curadas? Sim. Que projetou nos filhos e foi para a esposa e causando destruição, né? Muita destruição. Porque o acolhimento, né? Tem muitas igrejas por aí que elas ainda fazem isso, elas ainda julgam. Sim. Elas ainda começam a apedrejar as pessoas, né? Quando você está visitando, você é uma coisa, mas quando você é membro para essa igreja, aí pronto. Aí você tem que... Aquela pessoa, se ela é homossexual ou se ela tem outra dificuldade, ela é escória, né? Ela é o leproso, que ninguém quer chegar perto, não, porque senão vai me contaminar. Sim. Mas só que não adianta você só acolher essa pessoa quando ela está indo visitar a sua igreja. Você tem que acolher quando ela é membro da sua igreja também. Cuidar. Né? Entender que leva um processo. Se talvez você tivesse sido acolhida, e alguém tivesse entendido que você precisava passar por um processo de cura, você teria mais facilidade de amar pessoas. Sim. De amar pessoas, né? Tava fazendo uma pesquisa pra gente poder fazer esse podcast, né? E tem uma pesquisa que diz que 11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão. E também tem uma outra pesquisa que diz que 56% das pessoas sendo cristãs, elas também sofrem de depressão. E 65% dos pastores, dos líderes religiosos, admitem que já passaram por algum transtorno, né? E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Contando de um pastor que pregou no domingo, teve salvação, teve cura, mas na segunda-feira ele veio cometer o suicídio e ninguém sabia, as ovelhas não sabiam. Né? E você como psicanalista, né? Tendo propriedade do assunto para falar sobre isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, de alguma experiência, se você pudesse, conosco. Então, hoje em dia, assim, ainda é um tabu, né? Nas igrejas, falar sobre isso. E eu vejo até quando eu vou falar sobre curas emocionais, eu sinto, assim, uma resistência ainda. Porque aquilo, como você falou, as pessoas, elas parece que têm vergonha, não querem admitir que sofre de depressão, né? Eu sofri de depressão. Meu esposo sofreu de depressão. Teve síndrome do pânico durante anos. Nossa. Mas na igreja diziam ser demônios. Demonizavam tudo. E muitas das vezes não é demônio, é hormônio, né? Muitas das vezes a pessoa está com depressão porque está tendo uma deficiência de vitamina B12. Né? A pessoa tem depressão porque ela teve uma infância muito sofrida, com traumas. Às vezes a pessoa tem depressão porque houve uma separação, um divórcio. Porque a separação e o divórcio, a pessoa sofre luto também. Sim. É. Às vezes a pessoa entra em depressão também porque realmente perdeu um ente querido. E tem questões genéticas, né? Tem bebês que já nascem carregando essa depressão, às vezes, da mãe. Tem criança que nasce já com traumas. Porque ele já foi traumatizado dentro do ventre. Já foi rejeitado ali, né? Já sofreu rejeição. E o bebê sente tudo que a mãe sente. Então, se aquela mãe sente tristeza, o bebê sente a tristeza. Se aquela mãe se estressa, ele sente estressado. A depressão ele sente. Eu vi uma psicanalista contando que ela tinha uma depressão e ela não sabia por quê. Que ela olhava para a história dela e dizia assim, nossa, na minha vida tudo correu bem. Tudo certo. Por que essa depressão? E era sempre no final do ano que ela tinha depressão. E ela foi pesquisar, foi investigar. Ela descobriu que quando a mãe dela estava grávida dela, a mãe dela perdeu o pai. E foi bem no final do ano. E aquela mãe entrou em depressão, grávida dela. E aí ela nasceu já com depressão. Olha que coisa mais louca. Meu Deus. Mas é um assunto que as pessoas ainda têm muita resistência, não admite. Teve o caso também daquela irmã, né, do ciclo de oração, que acho que se suicidou dentro da igreja, né? Teve. Também, imagina, a pessoa ali dentro da igreja, sorrindo, brincando, né, às vezes em casa, com os filhos, e ninguém percebe que aquela pessoa está doente emocionalmente. E é muito triste isso, é muito lamentável isso, porque quando você fala, às vezes, para algumas pessoas sobre depressão, eles falam, é frescura. Falta de oração. Eu me lembro quando eu era solteira, depressiva. Eu estava indo para casa, encontrei um casal de irmãos, e eles falaram, tudo bem, Marlena Mara? E eu falei, não. Ah, é falta de oração. Meu Jesus. Então era assim, né? Era assim. E até hoje ainda em algumas igrejas é assim. E eu sinto até na nossa igreja.
que eu faço ali um trabalho com mulheres uma vez por mês e abordo temas terapêuticos. E eu vejo ainda que há uma resistência de algumas mulheres. Nossa. Porque só acredita no lado espiritual. Que mexer na ferida dói, né? Precisa cutucar ela, precisa sentir dor para depois sarar. Sim. Porque realmente é difícil você se olhar para dentro e você se deparar com o teu verdadeiro eu. Porque muitas das vezes a gente veste uma máscara. Às vezes o verdadeiro eu é feio, né? É feio. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa julgando a outra, às vezes ela está projetando na outra o que ela tem dentro dela. É o que eu sempre falo para meu esposo, não é sobre você, é sobre o outro. Quando alguém se levanta contra você, quer falar mal de você, quer te perseguir, não é sobre você, é sobre o outro. É como ela está por dentro. Só que ela quer projetar em você. Então, por exemplo, eu estou com raiva de você. Só que eu não admito. É difícil para mim admitir que eu estou com raiva de você. Então eu digo assim, ela está com raiva de mim. Ela está com raiva de mim. E às vezes a pessoa nem... Mas é sobre ela. É ela. Então, quando alguém afronta a outra, na verdade, ela está falando com o espelho dela. Você está estudando psicanálise, você vai entender sobre isso. Então, é sempre sobre o outro. É as dores que ele carrega. Aí ele vai tentar projetar em você. É mais ou menos por aí. Que forte isso, né? Porque as pessoas, elas são tão feridas, né? E elas têm medo. Medo da cura, né? Eu gosto muito daquela passagem bíblica daquele homem, o cego Bartimeu, né? A Bíblia diz que ele lança a sua capa. Não é Jesus que pede para ele lançar a capa, não é alguém que estava ali. Não. E engraçado que ele estava gritando pelo nome, né? Jesus, né? E a multidão estava, fique em silêncio. Não, quem é você? E às vezes, talvez a pessoa esteja precisando de uma cura na alma, esteja passando por uma depressão, e às vezes alguém da sua casa está dizendo para você que é frescura, às vezes o seu líder religioso, alguém, mas Jesus se levanta e diz, chamem ele, tragam ele. Por quê? Eu entendo que Jesus está dizendo, você precisa de cura? Vai atrás da cura. Sim. Ele se levanta e ele joga a capa, porque ele tinha certeza da cura. Porque a capa, naquela época, era sinal de vergonha, né? Era sinal que você precisava ser alimentado, estava numa condição assim ruim, né? Você precisava de ajuda, você não tinha como trabalhar, você era escória. Então ele estava à beira do caminho porque não podia nem entrar na cidade. E a depressão faz isso, ela te impede de entrar naquilo que o Senhor tem para você, de entrar na cidade, das bênçãos que o Senhor tem para você. E quando aquele Jesus fala, tragam ele, a multidão fala, não, vem. Porque é isso que acontece. Quando você procura a cura, você começa a buscar uma ajuda, aquelas pessoas mesmo que estavam dizendo para você não procurar ajuda, começam a dizer, de fato, nossa, isso fez bem para você, né? Então, você que está em casa, eu quero te encorajar. Você não tem coragem? Hoje a gente trouxe uma mulher, uma psicanalista, alguém que entende do assunto. Procure ela, né? Eu gostaria que você dissesse o dia que você tem o trabalho com as mulheres lá na sua igreja, né? É todo o terceiro sábado do mês. A gente faz esse encontro com as mulheres. E qual é o endereço, pastora? Na rua Doutora Amador Bueno, 888. Então, olha só. Se você não tinha um lugar para ir agora, você tem. Você tem uma família que acolhe sem julgamento. Tenho certeza que o trabalho que a pastora está fazendo vai ajudar você, mulher, que talvez esteja passando por alguma violência física, talvez. Você, homem, que tem depressão também. Tenho certeza. Ela atende particular, né, pastora? Atendo. Então, olha... Online. Online, então. Você veja, tem alguém que pode te ajudar, né? Como que as pessoas te encontram nas redes sociais, pastora? @Lindamara, Lima, psicanalista, . Isso a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com ela. Você não está sozinho, você tem alguém para te ajudar, né? Você tem alguém que já passou por isso. E quando a gente passa por algo, a gente tem propriedade para falar do assunto, né, pastora? Sim, e a gente atende sem juízo de causa, sem julgamento, né? A gente tem essa ética e a gente trabalha com o método associação livre. O que é? A pessoa falar o que vinha à sua cabeça. Então, não pode chegar já com uma narrativa ali. Um roteiro, né? Não. Você tem que chegar e falar o que vinha à tua cabeça. Porque ali parece assim que não está falando nada com nada, mas o terapeuta ele foi preparado para ter uma boa escuta e ele vai pontuar. Sempre nessa fala, a gente pega alguma coisa
E a gente vai descobrindo dores e da onde começar a curar, a tratar. Né? E a gente faz muita dinâmica do espelho, que muita gente não valoriza. Que muitas das vezes eu atendo pessoas e a gente fala das lições de casa. Percebo que a pessoa tem uma baixa estima, então vai para frente do espelho, começa a falar palavras positivas, palavras de afirmação positivas, né? Começa a praticar autocompaixão. Só que as pessoas não fazem, e aí que é resultado. As pessoas esperam muito do terapeuta, mas, na verdade, quem mais precisa se doar ali é o paciente. Porque a cura vem pela fala. Então, quando eu falo, eu sou liberta. Quando eu falo, eu sou curada. Eu estou colocando para fora aquelas dores. E eu só consigo falar com alguém que vai me ouvir sem me julgar, sem juízo de causa. Então, ela está ali com um profissional que tem essa ética, tem uma boa escuta. Então, ela vai falar. Então, às vezes, aquela pessoa ela fica ali 1 hora falando. Aí, às vezes, uma frase que a gente fala, a pessoa sai dali falando, uau, foi muito bom hoje. Mas, na verdade, eu não falei quase nada. Quem falou foi ela. Porque falar liberta, né? É. E quando você fala, você mesmo vai se ouvindo e vai falando, opa, é aqui que está a dor, é aqui que está a estaca, eu preciso tratar isso aqui. Né? Então é por aí. A psicanálise é mais ou menos isso aí. É a cura que vem pela fala. Amém, né? A cura pelo amor. Sim, eu vi uma frase da Ângela Cirino que ela fala numa aula, ela diz assim, que a fé é uma ferramenta vital para a cura da alma e do espírito, né? Então, você precisa ter fé. Sim. Né? Porque não adianta nada você ir fazer uma consulta, né? Se você não acreditar. Se você não acredita. Se não acreditar que você vai conseguir a cura. Sim, tem gente que eu atendo, passa uma vez só, não quer mais. E eu atendo pessoas, muitas das vezes, com base bíblica. Se a pessoa me dá essa entrada, se eu vejo que a pessoa é cristã, eu oro, sempre oro pela pessoa. E se preciso pedir para ela ler um versículo, eu peço. Se preciso que ela ouça um louvor, sabe? Tudo com base bíblica ali. Mas tem gente que, se você colocar oração ou versículo bíblico, ele não volta mais, porque ele é contra. Só que eu penso o seguinte, quando uma pessoa ela procura uma psicanalista cristã, ela já tem que entender que aquela pessoa ela tem uma base bíblica. Ela vai querer orar por você, ela vai colocar versículos ali na mesa, né? A pessoa já tem que vir com esse entendimento. Se eu procuro uma psicanalista cristã, eu já tenho que entender que ela vai falar da Bíblia, ela vai falar das coisas de Deus. Não tem como eu falar sobre a psicanálise e deixar as coisas de Deus fora, não tem como. Sim. Sendo que boa parte, né, dos filósofos, né, que nos dão base, né, para psicanálise, já estava na Bíblia antes. Sim. As falas dele já estavam ali. Você veja bem, eu vi um neurocientista falando que a oração, ela aumenta a corrente sanguínea ali dessa área, dessa região, que é o lobo pré-frontal, que é a região das decisões. Só de você orar, ele aumenta. Então, tipo assim, se você não está conseguindo focar, se você não está conseguindo tomar uma decisão, só de você dobrar o joelho e fazer essa posição, ali já aumenta o sangue nessa área. Nossa. E você vai ter clareza para tomar uma decisão. Que interessante isso. Muito interessante, né? Sim. Pastor, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra para quem vai nos assistir. Uma palavra que o Senhor colocar no seu coração, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Amém. Para onde eu olho? Pra cá. Então, você que está passando por depressão, por síndrome do pânico, eu quero que você saiba que Jesus ele é a cura, mas Jesus também deixou a ciência também para ajudar a você se curar. Então, se você precisa de ajuda, procure um profissional. Ore ao Senhor, mas também procure um profissional. Não fica preso. Não fica preso em palavras, muitas das vezes de parentes, de amigo, dizendo que é frescura. Não, procura uma ajuda. Procura a ajuda de Deus e procura a ajuda de um especialista. E se você precisar de mim, eu estou aqui à disposição, pode me procurar. E nós vamos estar ali te ajudando a se olhar para dentro, a buscar em você mesmo essa cura. Em nome de Jesus, eu creio que
Deus ele vai fazer algo lindo e transformador na sua vida. Porque Ele pode todas as coisas. Ele é capaz de tudo. Ele é a cura. É essa palavra que eu deixo para o teu coração. Amém, amém. Eu quero te encorajar também a lançar essa capa. Tira essa capa da dor, do sofrimento, se levanta. Tenha coragem como aquele homem que estava à beira do caminho. Porque eu tenho certeza que através da ajuda profissional e da presença de Deus, você vai enfrentar qualquer barreira que você esteja passando. Pastora, foi um prazer receber você aqui conosco. Ouvir um pouquinho da sua história, do seu conhecimento. Eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar muitas vidas. Já passou tão rápido. Passa rápido, né? A gente vai conversando. Chegamos ao fim de mais um FeoliCast. Eu quero te agradecer que você que ficou até aqui. E eu quero te pedir novamente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Procure, né, a pastora Lindamar, eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar, né? Se você estiver procurando uma igreja, que você esteja procurando um lugar que vai te acolher sem julgamento, você já encontrou, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Que o Senhor possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.